Olá, professores que ensinam matemática, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Cláudia, aqui do GPM da Unemate Barra do Bugres, e hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês mais uma unidade temática da BNCC de matemática do terceiro ano do ensino fundamental. A segunda habilidade de estatística, a habilidade 26, ela pede o seguinte, resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráfico de barras ou de colunas. Então, no terceiro ano, se eu não me engano, não pedia ainda esse tipo de habilidade, né? De dupla entrada ainda não. Pedia para a gente resolver situações, problemas com gráfico de barra e coluna, né? Com elaboração, mas ainda não pedia para trabalhar com dupla entrada. Agora que está pedindo, gente, a gente precisa verificar algumas situações que possam resolver. O que seria essa dupla entrada, né? Então, são dois valores que eu preciso encontrar relacionado a uma investigação. Então, olha só, Cristina, João e Pedro juntaram latinhas para brincar de derrubar latas. Eles empilharam as latas e definiram uma distância. Para cada lata derrubada, cada jogada, cada um juntava 50 pontos. Cada lata valia 50 pontos. No final, ganharia quem fizesse mais pontos, ou seja, quem derrubasse mais latas. Então, olha só, nós temos 3 jogadores e a dupla entrada está nas rodadas, né? Então, na primeira rodada, esses 3 jogadores fizeram tantos pontos. Na segunda rodada, esses 3 jogadores fizeram mais tantos pontos. Então, eles vão observar a tabela, né? E verificar a pontuação de cada um deles. E aí, fazer o quê? Resolver os probleminhas. Então, a partir dessa jogada, eles vão resolver as questões. Nessa brincadeira, quem fez mais pontos? Quem derrubou mais latas, né? Então, vai colocar o nome de quem fez mais pontos. Quem fez menos pontos na segunda rodada? Então, eu vou olhar apenas para a segunda rodada, né? Quem fez mais pontos na primeira rodada? Daí eu vou olhar apenas na primeira rodada. Então, quantas latas Cristina precisa derrubar para ter a mesma pontuação de Pedro? Então, eu preciso descobrir quantas latas Cristina no total derrubou, quantos Pedro no total derrubou, e daí quantas falta para ela ter a mesma quantidade de Pedro. Então, mais uma situação, problema de raciocínio. Na E, a diferença da menor pontuação para a maior pontuação é de tantos pontos. Não está falando de latas, está falando de pontos agora, que corresponde a tantas latas, né? Então, assim, é uma situação interessante que possui a dupla entrada, né? E dá uma sequência didática maravilhosa que dá para trabalhar aí em umas 2, 3 aulas. Ainda falta o quê? Falta trabalhar os gráficos de barra e de coluna, né? Ou de coluna. Então, vamos lá. Aí, com esses dados dessas 2 rodadas, desses 3 jogadores, ainda dá para trabalhar. Pinte o gráfico abaixo com a quantidade de latas de cada jogada de cada jogador. Lá na nossa tabela, não diz a quantidade de latas, lá diz os pontos. Então, o aluno vai ter que olhar, se a Cristina fez 300 pontos, quantas latas ela fez na primeira rodada? E aí a gente tem a primeira e a segunda rodada de cada um para cumprir. Geralmente, lá no terceiro ano, a gente trabalha com a malha ainda, né? Então, essa coleta de dados, ela vai ser nessa malha. Então, eles vão ter que converter os pontos em latas e colocar aqui a quantidade de latas. Depois disso, agora que você já pintou o gráfico, responda. Quantas latas faltam para João ficar com a mesma quantidade de Cristina? E aí eles vão olhar de novo para o gráfico. Aquela hora eles olharam para a tabela, então a gente trabalhou só com tabela. Agora eles vão olhar para o gráfico e para as latas. Então, e aí eles vão responder essas perguntas. Na B, quantas latas Pedro derrubou a mais que João? Né? Qual a diferença de latas de quem derrubou menos para quem derrubou mais? Então, gente, essa é uma atividade muito bacana, gosto muito dessa habilidade, dá pra gente trabalhar uma sequência didática maravilhosa com eles, né? E aí uns 2, 3 dias de aulas seguidas de matemática pra gente
trabalhar essa habilidade, né? E retomar ela sempre que a gente verificar a dificuldade do nosso aluno, tá bom?